A eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana foi, sem exagero, uma das noites mais vexatórias da história recente do clube. E não se trata apenas de um revés esportivo, é a síntese perfeita de uma instituição que está, neste momento, afundada em uma crise múltipla: técnica, tática, administrativa, política e moral. Dentro de campo, um time sem alma, sem padrão, sem liderança. Fora dele, uma diretoria desmontada, um presidente afastado, outro interino que mal conhece o departamento de futebol e um ambiente contaminado por desconfiança, denúncias e paralisia decisória. O que aconteceu na Argentina foi mais do que uma derrota, foi um retrato fiel do que é o Corinthians hoje. Dorival Júnior, técnico experiente e vencedor, chegou ao clube com a difícil missão de reerguer uma equipe já desorganizada. Mas até aqui, a realidade mostra que ele não conseguiu entregar a evolução. Pelo contrário, o time regrediu. Os jogadores que antes conseguiam minimamente desempenhar suas funções agora parecem desorientados, escalados fora de posição, sem confiança e sem qualquer tipo de coesão coletiva. O treinador tem suas justificativas. Chegou no meio da temporada, pegou um elenco que não montou, vive o caos político, mas também tem sua parcela de responsabilidade. Um técnico do tamanho de Dorival não pode simplesmente aceitar esse desempenho patético sem se cobrar, sem admitir que não está conseguindo extrair o mínimo. A entrevista pós-jogo, tentando passar que o time jogou com o que tinha de melhor e que não faltou entrega, soa como negação da realidade. A verdade é uma só: o Corinthians entrou em campo e foi atropelado pelo time reserva do Huracan. E esse é um fato impossível de se justificar. É óbvio que o problema vai além do banco de reservas. O elenco é mal montado. As decisões da diretoria de futebol, comandada por Fabinho Soldado, foram incoerentes desde o início da temporada. Jogadores caros veteranos sem encaixe coletivo. Não existe equilíbrio no grupo. Não há um volante que quebre linhas, que pise. Na área, que traga surpresa. O meio-campo é burocrático, previsível. A defesa falha rotineiramente, o ataque depende de lampejos de um ou outro atleta em noite inspirada. Romero, por exemplo, recebe quase 1 milhão por mês e não consegue entregar o básico dentro de campo. Memphis Depay, que ganha em torno de 5 milhões mensais, voltou de lesão, mas parecia completamente desconectado do jogo. Carrillo, que já foi o motor técnico da equipe, virou sombra de si mesmo. Rodrigo Garro, que entrou no segundo tempo, foi o único lampejo de futebol que o Corinthians apresentou. Em questão de minutos, criou, finalizou, buscou o jogo, levou perigo, mas sozinho, sem apoio, foi rapidamente engolido por uma equipe desorganizada ao seu redor. E o que dizer da parte institucional? A diretoria foi implodida após o processo de impeachment de Augusto Melo. Osmar Stab assumiu interinamente, mas ainda sequer falou com Dorival Júnior. Demitiu todos os diretores estatutários, cortou a comunicação, sinalizou que não há caixa para investimentos e deixou claro que tudo será feito sob sua supervisão pessoal, embora ele próprio admita que não participou da gestão anterior. Como se trabalha assim? Qual é a segurança que esse ambiente passa para jogadores, comissão técnica, funcionários? O Corinthians virou um vácuo de poder, onde ninguém sabe quem manda, quem responde, quem planeja. E é impossível separar essa instabilidade institucional da performance em campo. O elenco sente, e sente muito. Não há como esconder isso. O resultado: uma eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, onde apenas o primeiro classificado avança direto e o segundo vai para os playoffs. O Corinthians, mesmo com investimento alto, caiu em um grupo onde o Huracan poupou titulares no jogo decisivo. A América de Cali tropeçou na última bola da partida e ainda assim o time não conseguiu se classificar. 4 pontos em 9 disputados, em casa. Eliminação precoce também na Libertadores diante de equipes tecnicamente inferiores. E mais do que tudo isso, uma sequência de atuações preguiçosas, sem pegada, sem a mínima conexão com o torcedor. E esse torcedor, sim, merece todo o respeito, porque mesmo em meio a tanto descaso, tanta bagunça, ele permanece. Ficou até tarde assistindo essa tragédia em forma de futebol. Alguns viajaram até a Argentina. Gritaram, apoiaram, acreditaram até o fim. E o que receberam? Um time que não corre, que não compete, que parece não entender o peso da camisa que veste. O Corinthians perdeu mais do que uma vaga. Perdeu dignidade.
perdeu moral, perdeu respeito. Há quem diga que a pausa no calendário para o Mundial pode ajudar, que será uma chance para Dorival treinar, reorganizar, implementar suas ideias. Mas a pergunta que não quer calar, ele terá material humano para isso. Ele terá respaldo de uma diretoria que pode mudar a qualquer momento. Ele terá jogadores comprometidos, motivados, confiantes, porque o que se vê hoje é um time em frangalhos, um elenco sem rumo, um treinador perdido, um clube quebrado literal e moralmente. Mesmo os nomes mais técnicos do elenco estão afundando, o Memphis, que poderia ser um diferencial, não consegue entregar fisicamente. Garro, quando joga, precisa resolver sozinho. O sistema tático é uma colcha de retalhos. Uma hora é linha de 5, outra hora é linha de 4. Uma hora tem 2 volantes de contenção, noutra ninguém marca. O Ranieri se projeta e ninguém o cobre. O Maicon é improvisado como primeiro volante. Tudo é confuso sem critério. E Dorival, que deveria ser o porto seguro, está errando como... se tivesse acabado de sair de um estágio na Arábia. É inacreditável! Tudo isso se soma a um fator ainda mais preocupante: a arrogância. A sensação nos bastidores é de que o Corinthians achou que estava tudo certo. Que o elenco era forte, que bastava colocar os nomes em campo, que bastava ter currículo. Fabinho Soldado, por exemplo, foi ao Podpah dizer que fez a melhor janela da história do clube. E aí está o resultado: um elenco caro, pesado, desorganizado. Um time que não tem sequer um meia de articulação confiável além de Garro, que depende de lampejos e de sorte, que foi salvo do rebaixamento no Paulista por detalhes e que agora vê o restante da temporada ruir em maio. O que o Corinthians vai disputar daqui pra frente, Brasileiro, Copa do Brasil, com esse elenco, com esse ambiente político, com esse caos financeiro, sem saber quem é o presidente da semana, é preciso ter muita fé. Fé essa que só o torcedor tem mantido, porque tudo ao redor empurra o clube pro fundo. O Corinthians está sem identidade, sem estrutura, sem comando. E a eliminação de ontem foi apenas o reflexo mais escancarado dessa realidade triste e preocupante. O que aconteceu na Argentina não pode ser tratado como mais um tropeço de um clube em reconstrução. O que o Corinthians vive é um processo de desintegração. O futebol virou uma metáfora cruel do que se passa em todas as esferas do clube. É uma entidade sem norte, que se movimenta por impulsos erráticos, sem lógica esportiva, sem visão de futuro e sem qualquer controle sobre as consequências de suas escolhas. O vexame na Sul-Americana não foi o início de um colapso. Foi apenas mais uma página de um livro que já vem sendo escrito há anos, onde a incompetência e o improviso ditam o ritmo. É simbólico que o presidente afastado Augusto Melo tenha sido eleito com o discurso de profissionalizar a gestão, atrair investimentos, abrir as contas, dar transparência ao clube. Passados poucos meses, o que se vê é um dirigente envolvido em denúncias de corrupção, acusado de falsificar assinaturas, de fraudar contratos de patrocínio, de usar a estrutura do clube para benefício próprio. E mesmo afastado, o rastro da sua gestão ainda dita o presente. Foi ele quem contratou o Dorival, foi ele quem articulou as principais movimentações de mercado, foi sob sua presidência que o Corinthians criou a promessa de se tornar novamente competitivo. Tudo desabou. A sua queda abriu um vácuo de poder que expôs o clube ao improviso. Osmar Stab assumiu sem plano, sem equipe, sem respaldo político claro. E a pergunta que paira é: quem comanda o Corinthians hoje? Essa ausência de liderança reflete em campo de forma direta. Um time sem comando fora das 4 linhas, sem direção, vira uma massa amorfa dentro delas. Não existe cobrança clara. Não existe hierarquia funcional. O técnico está isolado. A comissão técnica tenta preencher as lacunas que a direção deveria ocupar. O vestiário vira um espaço de autogestão, onde cada jogador se preocupa apenas com o próprio rendimento, com o próximo contrato com a vitrine. A camisa pesada não é mais suficiente para gerar entrega. Jogadores que em outros tempos se doariam ao máximo pelo Corinthians hoje parecem alheios à história, à torcida, ao peso do escudo. É o fim de uma cultura que um dia já foi o maior patrimônio do clube, a entrega incondicional. É possível apontar falhas técnicas, físicas, táticas, e todas estão lá escancaradas, mas o problema maior é de alma. O Corinthians perdeu sua essência, virou um time genérico com peças caras, mas que não formam um todo.
Nenhum torcedor reconhece esse Corinthians que entra em campo hoje. A falta de gana de vergonha na cara de espírito de luta, isso é. O mais chocante não é perder. O torcedor já viu seu time ser rebaixado, já viu derrotas doloridas, eliminações traumáticas, mas sempre havia um fio de conexão, um sentimento de que mesmo na derrota havia uma identidade. Agora nem isso. Esse elenco veste a camisa como se fosse apenas um fardo. Alguns entram em campo visivelmente desmotivados. Outros parecem estar em um universo paralelo. Ninguém grita, ninguém orienta, ninguém cobra. Os líderes sumiram, os jovens estão perdidos, os medalhões estão acomodados e o ambiente externo alimenta isso o tempo todo. Quando o torcedor tenta cobrar, é acusado de agressivo, de ultrapassado. Quando a imprensa questiona, é chamada de inimiga. Quando um ídolo do clube se posiciona, vira alvo de ataques internos, o Corinthians se blindou da crítica e mergulhou em uma bolha de autocomplacência. É um clube que prefere ignorar a crise do que enfrentá-la. Os discursos pós-jogo são sempre na mesma linha: precisamos trabalhar mais, o grupo está unido, confiamos na recuperação. São palavras vazias. Ninguém acredita mais nisso, nem quem fala. Os números da temporada são medonhos, o aproveitamento contra times de Série A é pífio, a defesa toma gols em quase todos os jogos, o ataque é inofensivo. A bola não chega. No centroavante, os pontas não ganham duelos, os laterais não apoiam com qualidade, os volantes se escondem e o goleiro, seja quem for, está sempre sob pressão constante. Não há equilíbrio, não há consistência, não há padrão. Em momentos de crise, os clubes geralmente se agarram a algum pilar. Pode ser a base, pode ser um jogador diferenciado, pode ser a força do técnico. O Corinthians não tem nenhum desses. A base, que já revelou talentos como Mosquito Mantuan, Maicon e outros hoje, é ignorada ou mal aproveitada. Os jogadores diferenciados vivem mais no departamento médico do que em campo. E o técnico, como já dito, parece sem forças para reverter o cenário. O próximo passo, se nada for feito, é o risco real de rebaixamento no Brasileirão. O discurso otimista de que ainda há tempo esconde a dura verdade, a pontuação atual, a qualidade do futebol apresentado, e o clima interno indicam que o Corinthians está muito mais próximo do ZT4 do que da parte de cima da tabela. A história mostra que times grandes não são imunes ao descenso. E não é preciso ir longe para lembrar em 2007 o clube caiu, porque acreditou por muito tempo que era grande demais para cair. Em 2023, o Santos caiu com elenco experiente e torcida fanática. O Corinthians caminha pelo mesmo trilho e não parece disposto a mudar de rota. Os conselheiros que deveriam exercer papel fiscalizador estão divididos entre lealdades políticas e interesses próprios. Poucos cobram de fato mudanças. A maioria prefere aguardar os desdobramentos das denúncias contra Augusto Melo, como: se o clube pudesse ser colocado em stand-by enquanto isso acontece. Não pode. O futebol não para. A temporada continua. Os pontos se acumulam ou se perdem. E cada rodada que passa é uma chance desperdiçada de reverter o quadro. Dorival precisa de respaldo, mas também precisa mostrar soluções. O elenco precisa de reforços, mas também de vergonha na cara. A diretoria precisa se reorganizar, mas antes disso precisa definir quem ela é. O Corinthians está sem comando e isso, mais do que qualquer falha técnica ou tática, é o que pode levá-lo ao colapso. O torcedor já entendeu. O estádio esvazia. As redes sociais transbordam indignação. A camisa está perdendo força. O medo é que em pouco tempo o Corinthians se torne irrelevante esportivamente como se tornou politicamente. Porque a força de um clube não está apenas em seu passado ou em sua torcida, mas em sua capacidade de se manter competitivo, de se reinventar. E o Corinthians hoje é um clube paralisado. Ainda se vende como gigante, mas age como um pequeno. O rebaixamento, caso venha, será apenas o selo oficial de um processo de deterioração que já está em curso. E não adianta trocar técnico, contratar jogador de nome ou prometer mundos e fundos em coletivas vazias. O Corinthians precisa de um novo projeto, de uma nova mentalidade, de líderes de verdade, de pessoas que conheçam o clube, que o respeitem, que o tratem com a seriedade que ele merece. Até lá, o torcedor segue sendo o único elo de dignidade.
É ele quem sustenta o clube financeiramente, emocionalmente, moralmente. É ele quem chora, quem grita, quem exige e que mesmo cansado, ferido, frustrado, não abandona. Mas ninguém aguenta para sempre. O Corinthians precisa reagir agora. Não depois de mais uma eliminação. Não depois de mais um escândalo. Não depois de mais uma humilhação pública. Porque o tempo está acabando. E a crise, se não for estancada, vai afundar o clube por completo. A Sul-Americana foi só o prenúncio. O pior, infelizmente, ainda pode estar por vir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor vem movimentando o mercado da bola e agitando as torcidas. O meia Tomás Pochettino, um dos principais destaques do Fortaleza, estaria de malas prontas para o Corinthians. A especulação ganhou força após informações de que o clube paulista teria confirmado internamente a chegada do jogador argentino, considerado um dos craques do time nordestino nesta temporada. Embora nenhuma das partes tenha feito um anúncio oficial, o burburinho é de que o Timão avançou nas negociações e já teria um acerto encaminhado com o atleta. Fontes próximas ao Parque São Jorge apontam que o Corinthians vê em Pochettino uma peça fundamental para reforçar o setor de criação da equipe, que vem sofrendo com a falta de um articulador de qualidade desde o início do ano. O técnico Antônio Oliveira teria inclusive aprovado a contratação, enxergando no argentino um jogador capaz de elevar o nível técnico do elenco alvinegro. No Fortaleza, o possível adeus de Pochettino já começa a ser sentido nos corredores do clube. O meia, que chegou ao Leão do Pici em 2023, rapidamente conquistou a torcida com sua visão de jogo, passes precisos e presença constante no ataque. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, foi peça-chave em importantes campanhas recentes, ajudando o time a se consolidar como uma das forças emergentes do futebol brasileiro. Sua saída, portanto, seria um duro golpe para os planos do clube cearense, que vinha apostando na manutenção do elenco para brigar por posições de destaque nas competições nacionais e continentais. Apesar da movimentação intensa nos bastidores, até o momento, nem Fortaleza nem Corinthians comentaram publicamente sobre o possível negócio. A postura discreta alimenta ainda mais a curiosidade e as especulações entre torcedores e analistas. Nos perfis oficiais das equipes nas redes sociais, torcedores do Timão já comemoram a suposta contratação, enquanto os do Fortaleza demonstram preocupação e lamentam a possível perda de um de seus principais ídolos. Caso a negociação se concretize, Tomás Pochettino se juntará a uma lista de estrangeiros que marcaram época no Corinthians, trazendo consigo a expectativa de repetir o sucesso que teve no Fortaleza. Enquanto isso, o mercado segue em ebulição e os torcedores aguardam, ansiosos, por um anúncio que pode mexer com o cenário do futebol brasileiro na temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!